Olá, bom dia pessoal. Aqui é o professor Nelson Andrade, da Escola Vicente Barbosa, cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu vou estar gravando aqui uma aula sobre redação, conteúdo, textos argumentativos e dissertativos e passos para a elaboração de uma boa redação. Mas o porquê deste vídeo? Principalmente alunos do terceiro ano que estão saindo da escola e vão prestar em vestibular, fazer prova do Enem, etc. Então eu vou estar dando aqui uma pincelada geral sobre redação. Ensinar os alunos as características dos gêneros textuais, argumentação e dissertação. Ensinar a estrutura de uma redação argumentativa, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. E mostrar alguns passos necessários para a elaboração de uma boa redação, né? Ensinar e auxiliar os alunos a escreverem uma redação argumentativa e dissertativa com coesão e coerência. Produzir um texto argumentativo dissertativo. Aqui estão alguns dos objetivos para que nós possamos ensinar os nossos alunos a elaborarem uma redação. Na realidade, não é fácil fazer uma redação. É complicado, é difícil. E nós precisamos ter conhecimento, vários. Falando, nós precisamos ter vários conhecimentos para elaborar. Todos desejam, na realidade, ser bem avaliados, né? Quando elaboram uma dissertação, quando fazem uma redação. Então fiquem bem atentos ao que nós vamos estar explicando aqui. Nós temos, por exemplo, os verbos. Deve estar em terceira pessoa, ou seja, referindo-se a ele, ela, ele, elas, dependendo então do assunto que vai ser exigido, né? A linguagem é formal, obedece às normas da gramática, às normas gramaticais. Dessa forma, empregos de expressões coloquiais ou da oralidade estão excluídas, né? A não ser que vamos elaborar uma história, uma narrativa. Porém, aqui nós estamos falando de textos dissertativos, argumentativos, tais como tá de boa, olá, olá, bofe, conta a peneira, ninguém merece, isso está cheirando mal, pode pá. Então todas essas expressões elas não podem estar inseridas em um texto dissertativo argumentativo. As palavras devem ser usadas no seu sentido denotativo, literal, ou melhor, é o sentido do dicionário, porque o sentido denotativo é o sentido real da palavra de acordo com o contexto, de acordo com a situação que você está empregando. Vejam bem, sempre estou parando aqui porque está dando um problema, mas eu irei continuar gravando. Então as palavras no sentido denotativo são as palavras no seu sentido real, de acordo com o contexto que você está empregando. E deixando o sentido figurado, que é o sentido conotativo, para outro tipo de situação. As expressões é comum nós lermos nas redações, eu acho, na minha opinião, de acordo com o que penso a respeito, isso em redações dissertativas. No entanto, essas colocações, elas são... E essa redundância não é necessário, né? Essas colocações são bem redundantes
pois é um texto que mostra o ponto de vista do autor em relação a um fato. Então não é preciso, não é necessário usar estas expressões. Os períodos, eles devem ser claros, objetivos, períodos breves, não deve usar o período longo, porque gera muita confusão. A pontuação elas tem que estar corretamente, e se o ponto final está presente em cada ideia, você já passa para outro parágrafo. A estrutura, você tem que observar a divisão dos parágrafos. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, uma redação ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Você deve observar o que é pedido na dissertação, ok? Se sua dissertação tem no mínimo 15 linhas e o máximo de 35, tamanho exigido na maioria dos processos seletivos, principalmente no Enem, então você procura critérios básicos suficientes para dividir essa introdução, esse desenvolvimento e essa conclusão, ok? Então vejam, na redação de qualidade nós temos a simplicidade. O que é a simplicidade? A simplicidade são as palavras conhecidas usadas adequadamente, para que você tenha um domínio das frases curtas. Então, faça uma amarração às frases, uma organização de ideias e tendo o suficiente cuidado para não mudar de assunto, porque você tem que levar o leitor numa linha de leitura e de raciocínio, e você vai conduzindo a argumentação, né, para que ele possa perceber, para que ele... Então, nessa simplicidade, você leva o leitor à argumentação, sabendo usar as palavras, né? Depois nós temos a clareza. O que é a clareza? O segredo está em não deixar nada subentendido, nem imaginar que o leitor sabe o que você quer dizer. Evidencie todo o conteúdo da sua escrita e elabore a sua opinião, a sua comunicação, a sua narração de uma forma bastante clara. Não deixe nada confuso. A redação ela deve ter objetividade. Nessa objetividade, você tem que se expressar no seu conteúdo com o menor número de palavras possíveis. Não podemos repetir ideias, mas concentrar-se na ideia central, tendo a sua paragrafação bem dividida. E é necessário, então, você concentrar-se no que realmente você quer falar no seu texto. Não esqueça que o seu texto deve ter uma unidade. Por mais longo que pareça o texto, você deve traçar uma linha coerente do início até o final. Isto é, não pode fugir do assunto, não pode fugir da ideia. É uma necessidade muito grande você está fazendo uma introdução, uma argumentação boa, uma conclusão que é o fecho da redação, né? Não esquecendo da coerência, a coerência entre as partes do texto é o fator principal para quem deve escrever bem. É necessário que essa coerência forme todo. Nessa coerência, você vai explicar, mostrar as causas e as consequências, né? Por exemplo, obedecer a uma ordem cronológica é uma maneira de se acertar sempre, apesar de não ser criativa. Então, neste pensamento, nesta linha, você parte do geral para o particular.
do objetivo para o subjetivo, do concreto para o abstrato. E você vai usar as figuras de linguagens quando forem necessárias. Na sua redação, você deve ser enfático. Procure chamar a atenção para o assunto com palavras fortes, com palavras cheias de significado. Se for uma narrativa. Não esqueça de reler o que você fez. Você faz um rascunho. E você fazendo esse rascunho, você vai fazendo a correção. A correção precisa, a correção necessária, mudando palavras, mudando situações, fazendo uma correção legal, tá? Então, uma das principais dificuldades para as pessoas, para os estudantes que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, é justamente como elaborar a redação. Então vejam que a redação ela é o bicho, né? E nós devemos ter bastante cuidado para não zerarmos a nossa redação. Os cuidados que devem ser tomados é justamente você fazer uma boa redação, seguir as normas da gramática, obedecer às normas gramaticais, tá? E segundo Antunes Rafael, professor do Colégio Curso Oficina do Estudante de Campinas, São Paulo, não é fácil prever um tema para a redação do Enem. Então essa escolha passa por muitas perspectivas sociais, políticas, científicas e culturais. E para que você tenha conhecimento, é necessário que você esteja sempre lendo. E quando nós lemos, nós temos muitos conhecimentos. Por exemplo, eu tenho aqui, desde 2010, o trabalho na construção da dignidade humana, que é um tema. Em 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o... Em 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Em 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Em 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Em 2016, na primeira aplicação, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Em 2016, na segunda aplicação, caminhos para combater o racismo no Brasil. Em 2017, desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Então vocês observem que são temas difíceis, não são fáceis. E na realidade, se o aluno ele não ler, ele não tem o domínio, ele não vai saber na realidade fazer a redação, elaborar a sua redação. Então eu coloquei aí apenas algumas dicas, algumas orientações para que vocês possam elaborar uma redação. E o segredo, pessoal, é leitura e estudo, ok? Um beijo do professor Nelson.